Essa mulher viu o ET de Varginha de perto e o relato dela é assustador. Olá, pessoal! Hoje vamos contar um dos relatos mais misteriosos e esquecidos do caso Varginha. Uma história que não começa com adolescentes assustadas, nem com viaturas militares atravessando a cidade. Começa com uma senhora de 67 anos que levava uma vida tranquila e sem nenhuma ligação com fenômenos inexplicáveis. O nome dela é Dona Terezinha Galo Klepf. E o que ela viu naquele dia poderia ter mudado completamente a forma como o caso foi interpretado. Mas como tantos outros detalhes dessa história, foi simplesmente ignorado, abafado ou esquecido. Hoje nós vamos resgatar esse relato, porque ele pode conter a peça que faltava para entendermos o que realmente aconteceu em Varginha. Quando o caso Varginha explodiu na mídia em 1996, o país inteiro ficou em choque. As imagens das jovens assustadas, os desenhos das criaturas e as movimentações incomuns das Forças Armadas despertaram o interesse de ufólogos e curiosos. Mas havia um aspecto pouco explorado na época. Os relatos de moradores mais velhos, gente que viu ou sentiu algo fora do comum, mas cujas vozes foram abafadas pela onda de sensacionalismo que tomou conta da imprensa. Foi nesse contexto que surgiu o depoimento de Dona Terezinha. Ela não era parte das investigações oficiais, nem da imprensa, tampouco procurava atenção. Era apenas uma mulher comum, com uma história fora do comum. Moradora de uma rua tranquila em Varginha, Dona Terezinha era conhecida por seus hábitos simples e repetitivos. Todas as manhãs, ao amanhecer, ela saía para caminhar pelos arredores do zoológico da cidade. Costumava parar para observar os animais, trocar algumas palavras com conhecidos da região e tomar um café no restaurante do Sr. Osvaldo, que ficava bem na esquina da praça. Era uma figura respeitada, discreta e que dificilmente se envolvia em boatos. Por isso, quando anos depois alguém mencionava o nome dela ao falar sobre o caso, a reação era quase sempre de surpresa. Afinal, o depoimento de uma mulher assim merecia atenção, mas acabou passando despercebido. Na manhã em que tudo aconteceu, o clima estava particularmente agradável. O céu limpo permitia que o sol iluminasse suavemente as árvores do zoológico, enquanto o ar fresco trazia um cheiro leve de terra molhada, típico das primeiras horas do dia. Dona Terezinha seguia seu percurso habitual, andando calmamente pelas trilhas de terra batida, com os passos firmes de quem conhecia cada canto daquele espaço. Os sons dos pássaros misturavam-se ao barulho distante da cidade acordando. Tudo parecia normal, até o momento em que, ao se aproximar de uma moita mais densa, ela percebeu algo incomum. A princípio, pensou que fosse uma pessoa agachada, talvez um andarilho procurando abrigo ou mesmo alguém passando mal. O movimento era sutil, quase imperceptível, como se estivesse tentando não chamar atenção. Dona Terezinha parou, tentando entender o que via. Aproximou-se um pouco mais, mantendo uma distância segura, e foi então que o choque veio. Aquela figura não era humana, pelo menos não como ela conhecia. Era pequena, com membros finos demais e uma pele escura que parecia brilhar sob a luz do sol. Estava agachada, curvada, como se estivesse ferida ou exausta. A cabeça do ser era desproporcional, mais larga na parte superior e estreita na base. Não havia cabelo, e os traços faciais eram tão diferentes que ela não conseguiu identificar boca ou nariz de forma clara. Mas os olhos estavam lá, enormes, vermelhos, brilhando como se refletissem uma luz interna. Eles estavam fixos nela. Não havia expressão de ameaça, mas sim de pavor. Por um momento, Dona Terezinha ficou congelada, incapaz de se mover. O som ao redor pareceu desaparecer. Nem os pássaros cantavam mais. Era como se o tempo tivesse parado para testemunhar aquele encontro silencioso. O olhar da criatura não desviava. Havia algo profundamente desconcertante naquilo. Não era apenas o susto de ver algo desconhecido, mas a estranha sensação de que aquele ser também sentia medo. Era uma troca muda.
onde nenhum dos dois parecia entender completamente o que estava acontecendo. Dona Terezinha sentia o coração bater forte no peito, cada batida ressoando como um tambor dentro da cabeça. Mesmo assim, conseguiu manter a calma. Não gritou, não correu. Ficou ali por alguns segundos, observando, tentando registrar cada detalhe com a mente. A pele da criatura parecia molhada, ou talvez oleosa. Tinha um brilho que refletia o sol de forma incomum. Os braços eram longos, desproporcionais ao corpo magro. As pernas estavam dobradas, e os pés, se é que se podia chamar assim, pareciam ter mais articulações do que os humanos. Mas o que mais marcou Dona Terezinha foi o sentimento de dor. Não uma dor física, mas uma espécie de sofrimento que se transmitia pelo olhar. Era como se aquela criatura estivesse perdida, vulnerável, em um lugar onde não pertencia. E aquilo mexeu profundamente com ela. Com lentidão, começou a recuar. Passo a passo, afastou-se sem virar as costas, mantendo os olhos fixos na criatura. Não queria provocar nenhuma reação brusca. O ser, por sua vez, permaneceu imóvel, observando-a. Quando Dona Terezinha já estava a certa distância, próxima da saída da trilha, o som do ambiente começou a voltar. Um sabiá cantou ao longe. O vento moveu as folhas das árvores. Era como se a natureza tivesse permitido aquele momento único e agora retomasse seu curso normal. Ela saiu dali ainda em silêncio, sem olhar para trás. Ao chegar em casa, sentou-se na varanda por um longo tempo, tentando entender o que havia presenciado. Pensou em contar para alguém, mas desistiu. Quem acreditaria em uma história daquelas? Preferiu guardar o relato para si. Durante a tarde, evitou sair novamente. Ficou reclusa, revivendo mentalmente cada segundo do encontro. Quando anoiteceu, mal conseguiu dormir. O rosto da criatura voltava a todo instante em seus pensamentos, especialmente aqueles olhos, grandes, vermelhos, assustados. Era como se ainda estivessem ali, observando-a do outro lado da memória. Nos dias que se seguiram, a cidade entrou em alvoroço. As rádios começaram a noticiar os relatos das meninas que afirmavam ter visto uma criatura estranha. A televisão mostrou desenhos produzidos por especialistas baseados nas descrições. Dona Terezinha, ao ver aquelas imagens, teve um arrepio. Era exatamente o que ela havia visto. Cada detalhe. A postura encurvada, o brilho da pele, os olhos inconfundíveis. Sentiu um calafrio percorrer o corpo. Não podia mais negar. Aquilo realmente tinha acontecido, e talvez seu silêncio estivesse impedindo que uma peça essencial fosse adicionada ao quebra-cabeça. Era como se o destino tivesse colocado aquela imagem na tela só para ela, como uma confirmação de que sua memória não estava pregando peças. Passou o dia pensativa, caminhando de um lado para o outro dentro de casa. A sensação de inquietação crescia. Não conseguia mais manter o segredo. Precisava compartilhar o que tinha presenciado. Não por vaidade ou desejo de aparecer, mas porque sentia que aquilo era importante. Talvez até mais do que as pessoas imaginavam. Era uma questão de consciência, de responsabilidade. Mesmo sem saber ao certo para onde ir, decidiu procurar uma redação local. Sabia que havia jornalistas interessados no caso e acreditava que, com cautela, poderia contar sua história de maneira reservada. Mas essa decisão ainda estava sendo amadurecida em sua mente. Naquela noite, pela primeira vez, ela se permitiu escrever alguns trechos do que lembrava. Queria organizar as ideias, não esquecer nenhum detalhe. As mãos tremiam levemente enquanto segurava a caneta. Era como se aquele gesto simples, de escrever o que viu, fosse também um ato de coragem. A madrugada foi longa. A cada barulho fora de casa, ela olhava pela janela. Tinha medo, mas também sentia uma estranha paz por finalmente ter assumido para si mesma o que havia presenciado. A imagem da criatura permanecia viva em sua mente, como uma fotografia gravada com fogo. O silêncio da noite parecia respeitar aquele momento. Quando o sol começou a nascer novamente, Dona Terezinha já sabia o que precisava fazer. Estava decidida. Não iria guardar aquilo para si, mesmo que ninguém acreditasse.
mesmo que a chamassem de louca. Era hora de contar sua história. Na manhã seguinte, ela se vestiu com calma, tomou seu café e seguiu em direção ao centro da cidade. O trajeto parecia mais longo do que de costume. A cada passo, seu coração batia com mais força. Não sabia exatamente o que diria, nem como seria recebida, mas sabia que precisava tentar. Ao chegar à redação do jornal, hesitou por um momento na porta. Respirou fundo e entrou. A verdade que carregava dentro de si já não podia mais ser ignorada. E naquele instante, sem saber, ela estava prestes a se tornar uma das peças mais importantes do enigma chamado Caso Varginha. Dona Terezinha foi recebida por um rapaz jovem, que trabalhava como assistente de redação. Ela pediu para falar com alguém mais experiente e foi encaminhada ao jornalista responsável por cobrir os desdobramentos do caso Varginha. Era um homem de meia idade, cético por natureza, mas interessado em ouvir qualquer relato que pudesse agregar informações ao quebra-cabeça que a cidade inteira tentava montar. Quando ela começou a falar, sua voz era serena, mas firme. Descreveu passo a passo o que viu, sem pressa, sem floreios, apenas os fatos como lembrava. O jornalista, inicialmente descrente, foi mudando de expressão à medida que ouvia. Havia algo no tom dela, uma lucidez, uma verdade crua, que não podia ser ignorada. Depois de ouvir o depoimento completo, o jornalista pediu autorização para registrar a história e fazer uma pequena nota no jornal local. Ela concordou, mas exigiu que seu nome fosse preservado. Não queria tumulto, nem exposição. Queria apenas que as pessoas soubessem o que tinha acontecido. A matéria saiu discretamente, em uma coluna voltada a relatos populares e curiosidades da cidade. Mas o conteúdo chamou a atenção de pesquisadores e ufólogos, especialmente de Ubirajara Rodrigues, que já investigava o caso há semanas. Ao ler o relato, ele percebeu que não se tratava de uma repetição do que já havia sido dito. Era uma testemunha independente, com perfil completamente distinto e que descrevia a mesma criatura nos mínimos detalhes. Ubirajara entrou em contato com a redação e solicitou uma reunião com Dona Terezinha. Ela aceitou, ainda com receio, mas sentindo que era importante contribuir com quem levava o assunto a sério. O encontro foi marcado na casa dela, em uma tarde nublada, silenciosa, como se o céu também aguardasse o que seria dito ali. Ele chegou sozinho, respeitoso, munido apenas de um gravador e um bloco de anotações. Passaram mais de 2 horas conversando. Ubirajara fez perguntas detalhadas, pediu que ela desenhasse o que viu, descrevesse o ambiente, a distância, a postura da criatura. E a cada resposta, mais convicção surgia. O que ela presenciou não era uma alucinação, nem um engano. Após o depoimento, Ubirajara tentou incluir o relato de Dona Terezinha em suas apresentações públicas e relatórios sobre o caso Varginha. No entanto, enfrentou resistência. Outros ufólogos consideravam que a atenção pública já estava saturada com os relatos das adolescentes e dos supostos militares envolvidos. Incluir mais uma testemunha poderia gerar confusão, ou até enfraquecer a narrativa central que vinha sendo sustentada. Assim, o relato dela foi aos poucos sendo relegado ao segundo plano. Uma nota de rodapé em meio a teorias e disputas internas que dominavam o cenário da ufologia brasileira naquela época. Apesar da frustração, Ubirajara continuou mantendo contato com Dona Terezinha. Eles conversavam por telefone, trocavam cartas, e ele a mantinha informada sobre o andamento das investigações. Mas, com o tempo, até mesmo ele passou a se dedicar a outras frentes do caso, como os hospitais militares e os documentos oficiais. A senhora, por sua vez, voltou à sua rotina silenciosa, preferindo não comentar mais sobre o assunto com ninguém. Seus vizinhos notaram que ela estava mais introspectiva, e alguns diziam que ela parecia ter envelhecido de repente. Talvez o peso de carregar uma verdade ignorada tenha feito isso com ela. Curiosamente, nas semanas que se seguiram à divulgação do depoimento, moradores próximos ao zoológico relataram movimentações estranhas. Caminhões do exército foram vistos estacionados em horários incomuns,
e algumas áreas do parque foram inexplicavelmente interditadas. Guardas municipais afirmavam estar apenas fazendo manutenção, mas ninguém soube explicar o motivo do bloqueio de trilhas e da presença de homens fardados. Para alguns ufólogos, isso era uma evidência de que o exército ainda procurava algo. Para outros, um indício de que havia mais de uma criatura e que uma delas podia ter escapado. O boato mais assustador surgiu de um funcionário do zoológico, que afirmou ter ouvido sons estranhos vindos de uma área de mata nos fundos da propriedade. Eram ruídos agudos, intermitentes, como se alguém estivesse chorando ou emitindo um chamado. Esse funcionário nunca quis se identificar publicamente, mas contou o caso a um conhecido de Ubirajara, que prontamente repassou a informação. A semelhança com o relato de Dona Terezinha era perturbadora. Aquilo que ela viu podia estar ferido, escondido e tentando se comunicar de algum modo. A teoria de que o exército havia capturado uma criatura enquanto outra ainda vagava pela cidade começou a circular com força entre os pesquisadores. Dona Terezinha, ao ouvir essas histórias, apenas baixava a cabeça. Nunca comentou nada publicamente, nem deu novas entrevistas. Alguns achavam que ela havia sido pressionada a se calar. Outros que simplesmente se cansou de não ser levada a sério. Mas quem a conhecia bem dizia outra coisa, que ela carregava uma tristeza discreta, como quem sabia de algo muito maior do que parecia. Ela passou a evitar caminhadas na região do zoológico e raramente falava sobre o assunto. Até sua saúde começou a se deteriorar, sem causa aparente, como se um peso invisível estivesse lentamente drenando sua energia. Com o passar dos anos, o relato de Dona Terezinha caiu no esquecimento. Enquanto programas de televisão exploravam versões cada vez mais sensacionalistas do caso Varginha, sua história permanecia arquivada em jornais antigos ou citada timidamente por pesquisadores sérios. Mas entre esses poucos estudiosos havia consenso. O depoimento dela era um dos mais sólidos e confiáveis de toda a investigação. Simples, direto, coerente e assustador. Um encontro solitário com algo inexplicável, narrado com a serenidade de quem não precisava provar nada para ninguém. Apenas contar o que viu. Hoje, quase 30 anos depois, resta apenas a lembrança. Dona Terezinha já não está mais entre nós, mas seu relato ainda ecoa como um aviso silencioso. Entre todas as vozes do caso Varginha, a dela talvez tenha sido a mais honesta. Não buscava atenção, nem explicações fantásticas. Apenas compartilhou o que viu em uma manhã ensolarada diante de algo que desafiava todas as certezas humanas. E talvez seja justamente por isso que seu testemunho mereça ser lembrado. Porque em um mundo cheio de ruídos, verdades silenciosas como a dela são as mais difíceis de ignorar.